introdução persuasiva. Dá para falar para a gente sobre introdução persuasiva? Sim, sim. Ó, é um dos maiores erros também dos acadêmicos, é esse. E aí, sabe aquela pessoa, todo mundo conhece uma pessoa que é assim, é com muito prazer que o meu artigo, eu fui surpreendido que o meu artigo teve mais de 1000 acessos. Aí quando você vai ver citação, 0. Em geral, o problema é esse, a introdução, tá? Não tô falando que é sempre assim, mas em geral o problema tá aí. Porque a pessoa passou da fase do título, tanto é que a pessoa entrou no artigo, acessou o artigo, mas não continuou. Por quê? Porque a introdução não foi escrita da maneira que deveria ser escrita para reter o leitor, tá? Para fazer com que o leitor continue no texto. Então, assim, muito importante você saber o seguinte, introdução tem 4 nortes, tá? Um é a isca. O que é isca? É basicamente uma afirmação que você faz no início da introdução, que desperta curiosidade, necessidade ou utilidade no leitor, na cabeça do leitor, tá? E isso aumenta bastante as chances do leitor permanecer na introdução quando você faz uma isca. Outra coisa, você tem que demonstrar relevância. Você tem que demonstrar a relevância do seu artigo. Muita gente, quando vai escrever artigos, parte da premissa de que a relevância está dada e que o leitor é que tem que inferir qual é a relevância daquele artigo. E você tem que vender o peixe ali. Sabe que, em geral, em projeto de pesquisa aparece com a justificativa e que, às vezes, as pessoas fazem pro forma, né? Elas nem querem fazer, nem fazem com intencionalidade aquela justificativa. Isso na introdução é muito importante, né? Óbvio que a gente faz em menor tamanho, né? Do que um projeto de pesquisa, mas você tem que demonstrar relevância. Você tem que demonstrar também na introdução o quê? Falar do tema e falar do objeto do artigo. Por quê? Porque no título você já fez isso. Você falou do tema e do objeto. E na introdução você segue na mesma toada, né? Tem gente que até no título faz lá bonitinho o tema e o objeto. Mas quando a pessoa vai para a introdução, ela esquece o objeto do artigo. E só fala do quê? Do tema. O artigo não é um filme de suspense, entendeu? O artigo não é um filme de suspense. Você tem que chegar no artigo e ser claro a respeito de qual é o objeto do artigo e como é que o leitor vai ser conduzido dentro do artigo. E esse filme de suspense, eu só vou revelar isso na página 15, que aí o leitor vai saber, né, que na verdade o fantasma era a filha do cara que alugou aquela casa, sabe? Aquelas coisas de filme de suspense, entendeu? De terror. Isso não rola quando a gente fala de artigo. A gente tem que entregar o negócio. E a gente entrega sendo absolutamente claro e não fazendo suspense. Por isso que na introdução você também tem que falar do tema e tem que falar do objeto do artigo. E mais uma coisa, cara. A introdução introduz, não é isso? Ela introduz o quê? O que vem depois. Ou seja, é muito bom quando você termina a introdução apresentando o que você vai fazer nas partes seguintes. Tem gente que termina a introdução e acaba a introdução do nada, abruptamente, entendeu? Não apresenta, ó, basicamente, qual é o encerramento padrão de uma introdução. O objeto desse artigo é esse, no próximo capítulo vamos fazer isso, no outro capítulo vamos fazer aquilo, no outro capítulo vamos fazer aquilo, por fim, a título de considerações finais ou a título de conclusão, vamos falar isso. Você já deu spoiler todo do filme? Você já falou que a fantasminha lá que habita aquela casa lá alugada é filha do cara que alugou a casa, entendeu? Você já fala na introdução. É óbvio que de uma maneira superficial, de uma maneira mais rápida, né, de uma maneira mais imediata. Sim. Por quê? Porque o que você está fazendo? Você está conduzindo o leitor ao longo de todo o processo argumentativo da introdução, e aí no final da introdução você chega e fala assim, leitor, ó, vou te deixar aqui, beleza, mas é o seguinte, você vai para a esquerda, para a direita, para não sei o que, para não sei o que lá, vira 2 à esquerda, e aí você chega no final, que é o artigo completo. Ou seja, quando eu apresento as várias partes do trabalho, eu estou mostrando para o leitor se ele tem que virar direita, esquerda, se tem que ir reto, se vai para lá, vai para cá, sobe o viaduto, vai por baixo. Eu estou mostrando isso para ele. Eu não estou deixando ele inferir. As pessoas não gostam de ter que inferir as coisas. Quando elas estão no processo de aproximação com um texto, ou com um argumento, ou com uma ideia que elas não conhecem, elas tendem a aderir mais quando elas são conduzidas no processo. E por isso, introdução que não conduz é introdução que você, em geral, tem um monte de acesso por causa do título e a tua introdução foi lá para o espaço, atrapalhou e aí você não tem uma citação sequer.